Olá, amigos do canal, estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol de seleções. Fizemos um vídeo pré-jogo Brasil e França, fizemos um vídeo pós-jogo Brasil e França e agora vamos fazer um jogo de pré-jogo Brasil e Croácia, né, não, Matheus? É isso, fala Bruno, fala galera. Mais um amistoso nesse caminho de preparação que o Brasil está fazendo para a Copa do Mundo. Um jogo que eu diria que talvez vale mais do que só um confronto amistoso, é justamente contra a seleção que eliminou o Brasil em 2022. Alguns dos jogadores que estarão em campo foram eliminados pela Croácia na Copa do Catar, então pode ter um gostinho de revanche para alguns deles. E o Ancelotti parece que vai fazer mais testes, pelo que a gente tem visto na provável escalação do Brasil. Exato, eu diria que dos jogadores que talvez tivessem mais motivos para querer essa redenção, nenhum deles está nessa escalação, né? Mas a gente pode passar aqui rapidamente, de acordo com o GE, o que treinou hoje, dia 29 de março, domingo, quando a gente está gravando esse vídeo. O time titular do treinamento foi Ederson no gol, Ibañez na lateral direita, Marquinhos, Léo Pereira e Douglas Santos, Casemiro e Danilo na dupla de meio campo, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro e Vinícius Júnior. Lembrando aí que Rafinha e Wesley, que foram titulares contra a França, foram cortados por conta de lesões. Pois é. Começando pelo gol, acho que o Ancelotti dá mais um sinal claro de que o Ederson é o substituto imediato do Alisson, assim como foi no ciclo para 2018, desde o momento que o Alisson virou titular, do ciclo para 22 também, o Ederson era ali o goleiro reserva. Nesses dois ciclos anteriores, eu considerava ele um bom backup, um goleiro ali que, caso acontecesse alguma emergência, pudesse entrar, mas a gente já vem destacando aqui há vários momentos de que o Ederson já não vive a melhor fase dele, já até saiu do Manchester City, foi para o futebol turco, então não vejo ele como um nome mais tão confiável quanto eu via nos outros ciclos. Mas o Ancelotti parece que está dando esse voto de confiança e acho que é porque ele é o goleiro que ele mais conhece, né? Enfrentou o Manchester City 300 vezes quando era técnico do Real Madrid, viu o Ederson jogar bastante, então por esse fator de maior proximidade, acho que o técnico da seleção brasileira vai dando essa moral pro Ederson. É, o problema é que ele ganhou a maioria das vezes do Manchester City, né? Eu acho que a gente já falou aqui no canal algumas vezes que não somos fãs dessa convocação e escalação do Ederson para os amistosos ou mesmo para a Copa do Mundo. É um jogador que durante o seu auge mostrou em vários momentos que era inferior ao Alisson, que é o titular, né? Então é um cara que não vai roubar a vaga de titular. Também não é um cara mais que vive o seu melhor momento. Não vou falar que ele foi chutado do Manchester City, mas assim, foi mandado embora para trazer um outro e que condizia com o objetivo do Manchester City, que era ser campeão, e eles sentiam que o Fim, Ederson atrapalhava isso em alguns momentos. fim de ciclo, né? É um fim de ciclo. Eu acho que estamos também num fim de carreira do Ederson, que já não vive o seu auge. No seu auge não era melhor do que o Alisson, continua não sendo. Então, eu entendo, ele vai ser o reserva, mas nunca vai ser mais do que isso para a seleção brasileira, e é por isso que eu gostaria de ver outros goleiros testados. É porque o Ederson, ele vai manter o status quo atual, que é ele não é o titular. Talvez se você testar algum outro, der oportunidade para algum outro, nesse momento ele pode até não roubar a vaga do Alisson, como eu acho que não vai acontecer. Mas para uma próxima Copa do Mundo, você já teria alguém ali com experiência, com rodagem e com capacidade de assumir esse posto, porque eu também não acho que o Alisson vai estar em 2030. Também não vive o seu melhor ano em 2026. Então eu acho que o Ederson ali, você meio que não tá fazendo nada. É só um cara que tá segurando a vaga pro lugar do Alisson. Sabe? Eu gostaria de ver alguma coisa diferente. Não que vão tirar o lugar do goleiro titular, mas pelo menos alguma coisa para mexer ou para se preparar para o futuro. Eu acho que o Ederson é meio que não tem sentido, ele não tem funcionalidade ali, se não esperar o Alisson voltar. Pois é, concordo com a análise sobre o Ederson, que a gente já até falou bastante aqui, mas só achei importante destacar a confiança do Ancelotti no goleiro.
Sim, Olhando para com a linha de certeza. defesa, aí já eu já vejo alguns problemas, que o Ibanez parece que vai ser o lateral direito, né, dessa convocação. Com a lesão do Wesley, ele que já tinha entrado no jogo contra a França na função, vai jogar, parece, contra a Croácia. E, assim, se a ideia é o titular, no mundo ideal, ser o Militão, o Ibanez é um cara ali de característica parecida, é um zagueiro que pode jogar ali pela lateral direita, então faz mais sentido essa opção, se você quiser fazer uma cópia do time titular, do que em relação ao Wesley, que é uma característica muito mais ofensiva do que o zagueiro do Real Madrid, como falei aqui, ele é um defensor de fato, assim, ele joga na zaga e tá improvisado na seleção brasileira por aquele lado. O que mostra também a nossa carência de bons laterais direitos. Aí a gente tem a volta do Marquinhos para a defesa, beleza, ele é o titular, é o capitão da seleção brasileira, não me incomoda a volta dele, mas a saída do Bremer me incomoda bastante. Ele foi talvez um dos melhores jogadores contra a França, fez o gol e é premiado voltando para o banco de reservas, né? Isso eu não entendi muito bem. O Léo Pereira segue jogando pelo lado esquerdo e o Douglas Santos vai manter a posição na lateral, mas eu daria alguns minutos para o Kaique nesse jogo. Lá ele, mas colocaria o Kaique para jogar no lugar do Douglas Santos, até para fazer um teste para ver como ele se sente jogando com a camisa da seleção brasileira contra um adversário que eu já destaquei tem um fator emocional para o Brasil esse jogo um pouco maior. Então eu gostaria de ver o Kaique entrando em campo. É, sim, falando nome por nome que você citou, sobre o Wesley, por exemplo, eu acho que ele fez um bom jogo contra a França, eu vi pessoas criticando, mas eu acho que ele perdeu algumas bolas ali, o que é normal no 1 contra o Mbappé, por exemplo, né, todos os laterais do mundo vão perder de vez em quando, mas acho que ele fez um bom jogo, ganhou duelo, subiu quando deu, cavou uma expulsão. Eu acho que ele fez uma partida boa contra a França. Eu gostaria de ver continuidade dele. Eu acho que ele tem condições de ser sim o lateral direito titular da seleção brasileira, se quiser um cara com essas características, né? Eu acho que entre ele e o Militão, muito mais uma escolha de estilo de jogo do que simplesmente quem você acha melhor do que o outro, porque não são jogadores nem um pouco parecidos em suas características, né? O Militão muito mais defensivo, então acho que vai depender muito do que o Ancelotti quer para o time e não só a lateral direita em si. O Marquinhos, como você disse, é o titular desse time. Eu acho que ele viveu um momento abaixo durante boa parte do ciclo da Copa do Mundo, né? Desde 2018, mas nesse último ano no PSG ele se reencontrou, fez uma baita temporada e hoje é um dos zagueiros titulares do Brasil, ao lado do Gabriel Magalhães, teoricamente, né, que não está saudável para essa data FIFA. O Léo Pereira aí do Bremer, eu também estou com você nessa, eu não entendi por que, que o Léo Pereira continua. Quer dizer, eu acho que o Bremer fez um jogo contra a França muito melhor do que o zagueiro do Flamengo. Então, a única justificativa que eu entenderia seria: cara, essa data FIFA é para testes. O Bremer fez o teste e passou. O Léo Pereira tá de recuperação. Ele não fez um jogo ruim, mas falhou, por exemplo, no primeiro gol, apesar de que ele não errou um passe. O passe acertado dele foi uma escolha ruim, não a execução, mas a opção do passe ali não foi acertada, acabou gerando o gol, mas também não acho que fez uma partida tenebrosa. Merece talvez essa nova tentativa, enquanto o Bremer teve a chance dele, foi bem e passou. Sabe? Já está um degrau acima e ele está usando esse jogo para testar, mais uma vez, o zagueiro do Flamengo. Eu acho que a única justificativa plausível que eu entendo seria essa, porque se realmente fosse por quem jogou o melhor no amistoso contra a França, eu acho que o Bremer aqui seria titular incontestavelmente. Sobre a lateral esquerda, assim, a gente já sabe o que o Douglas Santos entrega. Então, pensando com a mesma justificativa que a gente pensou na defesa, que é para ser um teste, eu gostaria de ver sim um nome diferente, porque, como a gente disse no vídeo do pós-jogo contra a França, o melhor Douglas Santos, ele não vai atrapalhar o jogo, mas ele também não é um jogador que vai contribuir muito para a sua vitória. Ele vai fazer o papel dele bem feito, mas ele não vai fazer além. A gente não pode esperar muita coisa dele ofensivamente.
Eu acho que defensivamente ele vai ganhar as bolas dele, vai conseguir encontrar passes ali, eh, mantendo uma defesa mais recuada, mas, por exemplo, jogando com o Ibanhas na lateral direita, eu não vejo muita saída pela esquerda com o Douglas Santos. Ele não é um lateral que sobe muito, então talvez a, a subida dos laterais nesse jogo seja bem menor do que a gente viu com a questão do Wesley no amistoso contra a França. Então, assim, eu gostaria de ver o Kaique, eu acho que vive um excelente momento. É um lateral com características até parecidas com o Douglas Santos, só que contribui bem mais no ataque do que o lateral do Zenit. E só mais um ponto que eu esqueci de falar quando estava falando da lateral direita, eu acho que acabou escancarando uma coisa que a gente também falou durante a convocação. Mais uma vez, vou aqui reclamar da convocação do Danilo do Flamengo. Ele, teoricamente, era o lateral direito reserva, precisou de um lateral direito, está tendo que improvisar um zagueiro. É o que a gente viu acontecer na Copa de 2018, quando levou o Daniel Alves, porque ele era parte do grupo, era jogador experiente, multicampeão, não sei o quê. Quando a gente precisou de lateral, o Brasil terminou o jogo contra a própria Croácia com 4 zagueiros. Jogou Militão na direita, que depois foi substituído, Marquinhos, Thiago o Silva e Bremer, Thiago Silva e Bremer na lateral esquerda. na Então, Copa de 22, né. isso, Copa de 22, não de 18. Então eu acho que mais uma vez fica a pergunta, que ele não vai jogar de zagueiro, ele não vai jogar de lateral direito, precisa de lateral, ele não tá lá, troca o zagueiro, também não é ele. Qual que é a função do Danilo nessa convocação? Já discutimos isso, não sei se a gente precisa entrar nesse ponto de novo, mas fica aqui mais uma vez o meu protesto quanto a isso. Eu imaginava que você ia destacar isso, tanto que nem quis tocar no assunto, porque já tá batido, né. É, Só uma coisa que você comentou sobre a presença do Léo Pereira, que enquanto você falava eu fui pensando, que foi uma coisa que eu destaquei com o Ibanhas na lateral direita, que pode ser para tentar copiar uma espécie do time titular, que é ali com o Militão, aí tem um outro cara ali de função parecida, o Léo Pereira pode ser na mesma justificativa. O titular é o Gabriel Magalhães, que é um zagueiro canhoto jogando por ali. O Léo Pereira tem a mesma característica, assim, da perna dominante. Óbvio que o Gabriel Magalhães está um nível muito acima, mas ele pode tentar manter essa ideia, assim, de ter um zagueiro com a perna esquerda jogando por aquele lado. Também é uma das poucas justificativas que pode ter, mas claramente, se a gente for olhar em termos de qualidade, o Bremer é melhor que o Léo Pereira. sim, eu acho que se a gente for olhar, é igual falou, né, por mérito, o Bremer deveria estar na frente pelo que os dois fizeram na partida contra a França. Só que pensando como um teste, existem justificativas que a gente pode, colocar para justificar a escalação do Léo Pereira, ou da perna dominante, ou de fazer mais um teste. Então, alguma coisa assim talvez esteja acontecendo. Aí teria que perguntar para o próprio Ancelotti. E eu não tenho o É contato isso. dele no WhatsApp. Você O tem? Galvão entrevistou ele. Pode ser que o Galvão possa tirar essa dúvida para nós. Você tem o contato do Galvão para gente perguntar? Não, não. Aí é Mas triste. seguindo com a escalação, a gente tem o Casemiro no meio-campo. Isso aí já é pedra cantada mesmo. Só não está na Copa se machucar. E tem a entrada do Danilo ali na vaga do Andrei Santos. Você que criticou a ideia do Brasil ter 2 primeiros volantes, em tese ali na escalação titular, a gente vê o Danilo que já jogou como primeiro, mas também já fez funções mais avançadas no campo. Então, você gosta dessa mexida? Cara, eu gosto porque eu acho que ele entrou bem, quando ele entrou contra a França, mostrou bastante personalidade, ali no momento que o Brasil já era, superior no jogo no quesito posse de bola, né, a França já estava ganhando, estava com a menos, então ele entrou para tentar rodar um pouco mais a bola no meio de campo, e eu acho que ele fez bem o papel. E assim, o Andrei Santos a gente até comentou, também antes do jogo que ele e o Casemiro, apesar do Andrei poder fazer às vezes o segundo volante, ficavam um meio campo muito pesado. E a gente viu isso bastante contra a França, que o Brasil defensivamente fez um bom trabalho, mas ofensivamente faltou muito alguém ali pelo meio, né? Seja um camisa 10 que voltasse mais para buscar a bola e conectar o jogo com os atacantes, ou mesmo um volante que pegasse a bola atrás e carregasse em direção ao campo de ataque, porque essa não é a característica nem do Casemiro, nem do Andrei. Inclusive, em vários momentos a gente viu o Casemiro, chegando e pisando na área quando o Brasil estava no ataque,
o que não é a zona de conforto do casão, se a gente puder falar assim. Então eu acho que o Danilo ali, ele dá mais mobilidade para o jogo do Brasil, dá mais qualidade no passe, um pouco mais de drible, ele carrega mais a bola do que o Andrei. Então nessa formação, né, nesse 4-2-4 que o Ancelotti tem tentado, ou um 4-2-3-1, dependendo de como você enxergar o Matheus Cunha, eu acho que pelas características desse jogador armador, né, o atacante ou meia Matheus Cunha, ficava um vácuo, um buraco muito grande entre a defesa do Brasil e o ataque. Porque o Matheus Cunha não é um jogador que vai lá atrás buscar a bola e conectar o jogo. Então precisa de alguém que leve a bola à frente. Esse jogador não é o Casemiro e esse jogador não foi o Andrei. Então eu acho que o teste do Danilo é válido, que é um jogador que tem mais essas características, né? Acho que faz uma boa temporada no Botafogo, entrou bem, fez por merecer essa chance. Eu acho que tanto ele quanto o Gabriel Sara podem fazer essa função melhor do que o volante do Chelsea, pelas características deles também. É, eu espero que o Sara entre no segundo tempo também para testar, para dar uma rodada. Ele jogou pouco tempo contra a França, né, então, já que convocou, seria interessante dar, oferecer minutos para ele desempenhar o futebol dele, né. Mas É, concordo com o que você falou sobre o Danilo, apesar do caos que vive o Botafogo, ele é um dos poucos que tem se salvado ali naquele time, então acho que vale o teste, né. com certeza. E o Sara, falando nele, eu acho que ele entrou bem, né? Não teve muito tempo. Botafogo, que inclusive foi goleado hoje mais cedo, né? Tava 4-1 quando eu vi, sem o Danilo. É, eu não vi quanto que terminou o jogo não, mas eu vi que estava jogando, deixa eu ver aqui, pegar. É isso, 4-1, acabou. Atlético Tá. Paranaense venceu. Às vezes ele faz falta, né? É, aparentemente sim, né. Não que estivesse ganhando com ele, né? Mas pelo menos eu não sei se seria goleado. Ruim com ele, pior sem ele, né, tá mais ou menos Exato. assim. E agora, chegando aos atacantes, a gente tem a continuidade do Matheus Cunha e do Vinícius Júnior, e as trocas de saindo Rafinha machucado, Martinelli, e entrando Luiz Henrique e João Pedro. A entrada do Luiz Henrique ela era obrigatória, com lesão, sem lesão, ele tinha que jogar esse jogo, assim, o Ancelotti tinha que dar um jeito de colocar ele no time, pelo que ele fez no jogo contra a França e pelo que já vinha fazendo nas outras vezes que tinha entrado em campo pela seleção brasileira. Ele é um dos jogadores que mostrou, acho que, mais personalidade enquanto esteve em campo nesse ciclo e que mostrou menos sentir a pressão de estar jogando ali na seleção brasileira e pela fase que nós estamos vivendo. Ele sempre entrou muito bem, já decidiu o jogo para o Brasil nas eliminatórias, pegou um grande adversário e beleza que era amistoso, mas o que ele cabia ele a fazer, ele conseguiu, que era driblar, partir para cima, criar jogadas. Então, acho que essa entrada era meio que obrigatória. O João Pedro na vaga do Martinelli, eu não sou totalmente contra o Martinelli sair, mas eu não sei se eu sou a favor do João Pedro entrar no time. É, o ponto positivo dessa mudança: Vinícius Júnior vai jogar pelo lado esquerdo, que é por onde ele desempenhou o seu melhor futebol na carreira até aqui. Ele por dentro talvez não tivesse se encaixando ali naquela formação. Volta a jogar pelo lado esquerdo, onde com o próprio Ancelotti no Real Madrid, ele já conseguiu desempenhar muito bem. O que me preocupa com o João Pedro, a gente já destacou aqui em alguns vídeos que ele e o Matheus Cunha têm características muito parecidas, de que o Matheus Cunha ele tem características mais de 10, o João Pedro características mais de 9. Num mundo ideal, eles vão combinar perfeitamente. A hora que um recua, aí a hora que o outro vai estar como centroavante. O que eu acho que vai acontecer? Vai ter um momento que os dois vão estar dentro da área e que os dois vão recuar, o Brasil fica sem ninguém ali na frente. E assim, você convocou o Endrick, você convocou o Igor Thiago, jogadores que o Endrick até ele teve um voo muito alto quando chega no Lyon, mas depois teve uma regressão à média, dá para dizer assim. Igor Thiago vem fazendo uma temporada muito boa. E eu já falei aqui no vídeo passado, eu acho o João Pedro um atacante um pouco superestimado. Eu não acho ele esse 9 todo que as pessoas falam. Ele é um bom jogador, que num time muito bem encaixado, ele pode render muito. Mas eu não acho que ele é o cara para resolver os seus problemas. E o Endrick pode ser esse cara.
Ele é muito novo, muito promissor, mas já mostrou no Palmeiras, numa reta decisiva de Campeonato Brasileiro, que consegue ser esse jogador. O Igor Thiago vem fazendo uma temporada melhor do que a do João Pedro no Brentford. Ou seja, ele vive uma fase melhor. Então, eu não entendo dar uma oportunidade para um desses dois centroavantes, se a ideia dele era colocar um cara ali mais à frente, ou ele pensar em mudar o esquema. Mas isso o Ancelotti parece que não está disposto a fazer. Vai com o João Pedro, que, para ser justo, ele foi chamado outras vezes, mas não lembro se ele teve um teste assim definitivo como titular com o Ancelotti. Teria até que pesquisar aqui para ver, mas fica aí a minha crítica à escolha do João Pedro. Eu acho que ele teve um ou outro jogo titular, mas em nenhum momento encantou. Comentamos aqui também sobre no jogo contra a França, eu acho que ele entrou muito mal naquela partida. Se eu não lembrei é porque não convenceu, né? Vamos combinar. Exato. Jogos muito apagados o João Pedro teve pela seleção brasileira quando foi titular. E, assim, eu acho que contra a França ele entrou muito mal, ele errou tudo que ele tentou. Não foram muitos minutos, mas os que tiveram foram tenebrosos, assim. Também acho que aí era para ser o Endrick. Mantém um pouco a característica de um jogador que flutua bastante pelo campo, né. O João Pedro que já jogou de segundo atacante ou até mesmo camisa 10 quando ele estava no Brighton da Inglaterra, hoje no Chelsea ele é um cara um pouco mais, atacante mesmo, centroavante, mas tem essa característica de cair um pouco para os lados, voltar para tentar armar o jogo. Igual você comentou, que é parecido com o Matheus Cunha, apesar de que estão no mesmo espectro, só que o João Pedro tende mais ao ataque, o Matheus Cunha mais ao meio. Eu acho que vai continuar tendo esse rodízio, a gente vai ver bastante o Vini sendo o atacante pelo lado esquerdo e não necessariamente um ponta. Eu acho que o Vinícius ainda vai ter bastante liberdade, que é como ele rende melhor no Real Madrid, apesar de que na seleção brasileira não foi tão bem. Eu acho que a gente tem que continuar tentando deixá-lo confortável, porque teoricamente ele é o melhor jogador dessa seleção, pelo que a gente vê fazendo cada um em seu clube. E as chances do Brasil ir bem na Copa passam muito por ele conseguir desempenhar no Brasil perto do que ele desempenha no Real Madrid. Sobre o Luiz Henrique, igual você disse, merecidíssima chance, né, é um cara que sempre que entrou, entrou bem. Os jogos que ele teve como titular, acho que não foram tão bons quanto quando ele entrou no segundo tempo, mas também não foram tantos assim. Então eu acho que essa chance de titular é excelente, independente da lesão ou não do Rafinha. Eu acho que ele já estava merecendo mais uma chance dessa, muito pelo que ele fez contra a França. Mas eu acho que a gente poderia ter visto o Endrick para mim teria que ter sido titular, eu quero ver um pouco do Ryan também. O Thiago é um jogador que eu acho que ele muda bastante o esquema da seleção brasileira quando ele entra, porque ele é o único centroavante paradão desse time, né, que a gente pode falar de todos os jogadores que foram convocados. O Thiago não é um cara que vai cair para o lado do campo, não vai voltar para tentar armar o jogo. Ele é centroavante, pesadão, tem até velocidade puxando contra-ataque em linha reta, mas não vai driblar ninguém, não vai criar jogadas. É o cara para ser abastecido, o que o Brasil geralmente não joga dessa forma, né. Então, quando ele entra, muda bastante, fixa mais os pontas nas pontas. Então, eu não sei se de titular ele vai jogar, mesmo na Copa do Mundo, eu acho que ele é um cara mais que está sendo testado para momentos específicos. O Brasil precisa de um gol, vamos botar a bola na área, vamos pressionar, põe lá o Igor Thiago para tentar fazer alguma coisa, que foi, como o Ancelotti usou ele no amistoso de novo contra a França. Mas eu acho assim, o Endrick eu queria ver no lugar do João Pedro, o Matheus Cunha, dos titulares, eu acho que foi quem fez o melhor jogo no último amistoso, o que não quer dizer muito, mas ele foi aquele cara ali nota 6, nota 7, fez a função dele, tentou ajudar os companheiros, mas os companheiros não queriam se ajudar. É um cara que eu vejo sendo muito importante na Copa do Mundo, se as coisas continuarem assim. Ele é titular desse time e eu acho que, você manter ele e o Vinícius ali, pelo menos dá uma base para os caras que estão entrando agora, saberem mais ou menos o que fazer, não serem vários jogadores novos. Mas se era para mudar, de novo, eu acho que o Endrick merecia entrar de titular, pelo que ele fez no Lyon também. Você falou que ele regrediu a média, porque as médias dele estavam absurdas, mas continuam excelentes. Ele chegou no Lyon no começo desse ano,
e foi eleito 2 vezes o jogador do mês do campeonato francês. Temporada absurda dele na França, mesmo depois que, eh, saiu um pouco aquela empolgação inicial, ele continua, destruindo quando ele entra em campo pelo Lyon, e é um cara, assim, que eu acho que hoje ele já está próximo ao nível do João Pedro, e o potencial dele é bem maior. Então é um cara que eu não vejo porque não tem tantas oportunidades, porque com a seleção brasileira a gente já viu ele sendo muito bom, né. Não é como se ele não fosse testado. Na estreia dele faz gol contra a Inglaterra, gol da vitória no amistoso. No seguinte, faz o gol do empate contra a Espanha, num jogo que o Brasil poderia ter ganho se não fosse a arbitragem. Depois ele some da seleção, aí do nada ele é titular contra o Uruguai na Copa América, num time completamente bagunçado, ele não toca na bola, e aí depois ele volta para o banco e nunca mais joga. Então eu acho que a gestão da seleção brasileira com o Endrick é, assim, patética, e é um cara que era para estar tendo minutos e infelizmente não está. Eu citei do Luiz Henrique, isso é um cara que não sentiu, o Endrick também não, né. Pelo menos nos primeiros jogos dele, contra o Uruguai, a gente se destacou, ele não teve oportunidade de ser importante, né, mas os jogos em que ele conseguiu, que foi contra a Inglaterra e contra a Espanha, ele jogou muito bem. Mas concordo com o que você fala sobre o Matheus Cunha ser um cara que, se seguir o caminho que tá pintando, vai ser titular. Sobre o Vinícius Júnior, cara, o Ancelotti foi o cara que transformou ele no Real Madrid, então ele vai continuar tentando até dar certo. Não existe nenhuma possibilidade do Vinícius Júnior não estar entre os titulares, só se machucar. É o único cenário em que ele não vai estar entre os titulares do Brasil, sendo o protagonista do ataque, vai ser no caso de alguma lesão. Se não acontecer nada disso, Vinícius Júnior vai continuar jogando, vai ser titular todos os jogos. Acredito também que nem deve ser substituído, porque o Ancelotti é um cara que confia muito nele. Sobre as outras opções, agora entrando um pouco mais no panorama do que eu quero ver durante o jogo. Jogadores entrando no segundo tempo para ter alguma minutagem nesse jogo. A gente já destacou o Kaique na defesa, o Sara no meio-campo e concordo com você nos dois nomes do ataque, Endrick e Ryan. Se for para escolher qualquer um nome de ataque para entrar, tem que ser esses dois. Porque senão, convocou por quê? Só para ver treinar? Assim, tem que dar oportunidade para eles jogarem também, para ver como eles se sentem entrando em campo num jogo amistoso, mas pode ser um jogo de Copa do Mundo que pode acontecer. Então, ver como eles vão reagir, qual vai ser a personalidade, vão é, murchar, vão se sentir confiantes para tentar uma jogada. Então, eu gostaria muito de ver esses jogadores participando do amistoso. Se o Ancelotti vai fazer isso, eu não sei, mas eu faria. Até porque são jogadores de muita personalidade, né, como a gente viu aqui no Brasil, no Palmeiras ou no Vasco, depois quando eles foram para a Europa também, eu acho que, falaram muita coisa já do Endrick, mas falta de personalidade nunca foi uma delas. É um cara que tá puxando contra-ataque com Vinícius Júnior e Mbappé do lado dele, tranquilamente ele pode correr e chutar em vez de tocar a bola. Se a decisão é correta ou não, é outra coisa, mas personalidade ele tem, talento ele tem, e a estrela também a gente já viu que ele tem. Então é um cara que é o futuro da seleção brasileira e para mim já deveria ser mais incluído no presente. E o Ryan merece esse teste aí já tem um tempo. A temporada dele ano passado no Vasco é absurda, chegou na Inglaterra jogando muito bem. Então, a questão é que o Luiz Henrique também está muito bem na mesma função dele. Então, eu acho que vai entrar nesse segundo tempo. Não sei se a gente vai ver ele de atacante justamente porque tem o Endrick também para ser testado, e aí eles funcionariam ali mais ou menos na mesma posição. São jogadores também, assim como o João Pedro e Matheus Cunha, que estão no mesmo espectro, né, apesar do Endrick estar mais para atacante e o Raia mais para ponta, também ocupam mais ou menos a mesma faixa. Então eu acho que também seria interessante ver os 2 juntos. Eu acho que o problema do Ryan é a concorrência ali para a posição dele. Você destacou o Luiz Henrique, que o Ryan ele tem um futuro mais promissor, ele talvez seja mais talentoso que o Luiz Henrique, mas quando ele jogou pela seleção, ele desempenhou muito bem. Então, é aquela coisa, fica. É o cara que já me entregou, consegue desempenhar um bom papel. Rafinha é um nome que, assim como o Vinícius Júnior, só não estará entre os titulares se tiver machucado, como é o caso agora. E
como a gente viu no último jogo, o Ancelotti vê o Rafinha como uma possibilidade pelo lado direito. O Estevão é um cara que joga por ali, apesar de que estava conversando isso com um amigo meu hoje, gostaria de ver o Estevão também jogando mais por dentro, ele podendo cair um pouco pelo meio campo. Acho que seria uma possibilidade interessante, não só na seleção, mas para a carreira do Estevão. A gente fala da falta de meias que a gente tem aqui no futebol brasileiro. O Estevão acho que é um cara que tem qualidade para desempenhar esse papel. Mas enfim, não é por onde ele vem jogando. Ele desde que chegou ao profissional atua pelo lado direito. É o lugar que o Ryan joga e para mim o Estevão é mais jogador que o Ryan. Tem mais habilidade, é mais talentoso. Então a concorrência para ele ali tá muito puxada. Um jogador que é mais talentoso, os outros dois que, se a gente for ver a perspectiva de futuro, talvez o Ryan a gente pode falar, não, ele é mais promissor, mas que hoje estão entregando mais. Um pela seleção, que é o Luiz Henrique, e o outro pelo clube, que faz uma temporada espetacular de novo, no caso do Rafinha. Sobre o Hendrick, eu acho que é uma posição que está um pouco mais vaga ali. A gente estava convocando o Richarlison até outro dia, que vinha vivendo A gente fase. não, eu não. A gente, quando eu digo, é a seleção brasileira. Ou você não torce pela seleção? Eu torço, mas infelizmente não convoco nesse caso aí. O Ancelotti vinha convocando ele, e era um jogador muito criticado, que não vive boa fase. Eu já falei aqui do João Pedro, que não me passa muita confiança. A gente teve o Igor Thiago agora, que vive uma fase muito boa, mas também não é um jogador que salta aos olhos de todo mundo. Caio Jorge foi convocado aqui, fez uma temporada passada excelente, tá machucado, mas também não sei se ele é o 9 que a gente espera. O Endrick, ele tem esse potencial absurdo. Então acho que a vaga está mais aberta ali para o Endrick, assim, como a bola está quicando mais nessa posição. Para o Ryan eu já acho um pouco mais complicado. E acredito até que se o Estevão não tivesse machucado, ele não teria sido sequer chamado. Eu não sei, porque o Ryan também pode fazer atacante, né? Então, ao mesmo tempo que ele tá disputando essa ponta direita, eu acho que pode haver um mundo que a gente veja o Ryan sendo convocado e o Thiago não, por exemplo. Porque o Ryan, mesmo sendo um ponta, é um jogador grande, forte, é um cara aí com mais de 1,80 m, que no Vasco muitas vezes foi centroavante e trouxe mobilidade. Então eu acho que ele também pode fazer essa função se ele entrar bem. Eu consigo ver ele disputando essa posição do ataque, como você disse hoje, tem menos nomes do que a ponta direita. Que eu acho que o Igor Thiago ele é o jogador do desespero, sabe? O Brasil estiver Sim, perdendo, precisar de uma bola aérea, tipo, ele é um tanque. Ele é muito forte, ele é muito alto. E pior assim, eu não lembro de gols de cabeça do Igor Thiago. Assim, eu teria que buscar na memória aqui para ver se consigo pensar em algum. Mas ele tem essa característica de ser um cara grande, ser um cara forte. A gente tava. Eu fui pensando aqui, ó. Você tava falando da convocação do Danilo. Pode ser uma solução. Ele fez o gol do título do Flamengo de cabeça. Quem sabe aí coloca ele nessa função e dá certo. achei que você ia falar: "Não convoca o Danilo e convoca mais um atacante". Aí Isso eu ia pode ser uma concordar. possibilidade também. Se não vai jogar de qualquer jeito, pô, pelo menos gasta com alguém que pode ser que a gente precise. Exatamente. Mas acho que o que eu tinha para falar sobre o jogo é isso. Eu acho que faltou palpite, né. O beat 4-1 para o Brasil em cima da Croácia. Vamos vingar a Copa de 2022. Tá aí. Confiança para o meu palpite? Não, mas Eu vou, vou de dois vou, a vou para zero. checar. Eu vou de 2-0 Brasil. Eu acho que a grande geração croata já está envelhecida, né, não não são mais, diria, os jogadores de 2018, nem também de 2022. Então eu acho aí 2-0 Brasil. O Brasil que foi seguro defensivamente contra a França, né. Eu acho que tirando o erro individual do primeiro gol, a França conseguiu chegar com perigo uma vez, que foi o segundo gol. Então eu não sei se a Croácia vai conseguir criar muito mais do que a França, por exemplo. Mas aí vou te perguntar, já que você criticou a geração croata. Modric quarentão ou os nossos meias no auge da forma? É, se você misturar ali Modric e Casimiro, eu só chamo o Toni Kroos, você tem um meio-campo aí entre os melhores da história do futebol. De fato. Aí, o Modric é um cara, assim, completamente fora da curva, joga muita bola.
E eu acho que ele foi subestimado depois de ganhar a bola de ouro. A galera ficou tratando ele como se ele fosse um jogador qualquer por É, ele ter ganhado uma bola de o ouro, isso é problema é bizarro. a comparação. É, porque era Messi, Cristiano Ronaldo, Messi, Messi, Modric. Tá, tem uma queda. Não é culpa dele. É, Ele e ele ganhou você em não uma ser das tão bom quanto o Messi não é sua culpa. Mas é verdade. e ele teve temporadas muito melhores do que a que ele ganhou a bola de ouro, inclusive. Por exemplo, se você for comparar com outro meio-campista que ganhou depois, ele é muito mais jogador que o Rodri. Assim, Não não cabe na estão no mesma mesma frase. exato. Mas o problema é que eles estão acostumados com outro nível, né. E assim, não é o nível do Modric, o que não é um demérito, tá ligado? Ele não é um gênio. Porra, mas Eu não acho que não é nem cabe nem essa comparação que tem também, mas é que você olha, Xavi e Iniesta não ganharam a bola de ouro, tipo, jogando recentemente, e o Modric conseguiu ganhar. Acho que também cria um pouco dessa comparação com outros meias que foram muito bons ali e não ganharam. sim, mas não acho que estejam, assim, distantes um do outro não. Acho que você pode Sim, argumentar que qualquer um dos 3 é o melhor desse grupo. Mas realmente quando ele ganha e os outros não, acho que fica com essa. Ele não é tão melhor, mas eu acho que as pessoas têm que mudar que bola de ouro também tem muito de contexto, né? Contra quem você estava disputando, em qual ano, o que seu time ganhou. Então não é porque você tem uma bola de ouro e outro jogador não, que você é melhor do que, tal atleta. exato. O Rodri tem bola de ouro e o Henry não. Isso acho que isso diz muito sobre o que a gente tá É, falando aqui. ou o Mas Pirlo, ou qualquer outro meio-campista aí. isso. Mas ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Agradecemos todo mundo que assistiu aí quase 40 minutos da gente falando. Então, aproveita e deixa seu like, mostra aí que você gostou do nosso conteúdo, motiva a gente a continuar produzindo. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Vamos falar bastante ainda de seleção brasileira, de Copa do Mundo. Vamos fazer o pós-jogo desse Brasil-Croácia. Vamos falar de futebol nacional, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, campeonatos europeus, Liga dos Campeões. Tudo isso e muito mais aqui no Corneta Ball. Então se inscreve para não perder aí os próximos vídeos. Confere a descrição que tem links aí de outras redes sociais onde a gente posta cortes dos vídeos que a gente grava aqui. Às vezes 40 minutos é muita coisa, mas vão sair vídeos curtos aí de 1 minuto e meio, da gente falando sobre os mais diversos assuntos aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok. Então confere aí também, eh, e aproveita e segue a gente nessas redes sociais. Comenta o que você achou, se você concorda com as nossas opiniões, se você discorda do que a gente disse aqui durante o vídeo, qual seria a sua escalação ideal, se você faria mais testes, se você colocaria já seus 11 titulares que estão disponíveis para esse momento, considerando que a gente está chegando perto da Copa do Mundo. E é isso, indica esse vídeo também para um amigo seu, para alguém da sua família, alguém que está torcendo aí para a seleção brasileira, ficou triste depois da derrota para a França e está esperando algo melhor aí nessa terça-feira. E é isso, um abraço. Falou! Valeu!